Você está ao volante atravessando uma ponte elegante sobre o estreito de Puget Sound. A Tacoma Narrows se estende à sua frente. Parece sólida, mas logo se revela viva. A estrutura começa a oscilar com ondas verticais, um movimento ritmado de até 1,5 metros, que balança o carro como um navio em alto mar. Motoristas chegam a sentir enjoo e passantes a apelidam de Galloping Gertie, a ponte que marchava. Só 4 meses depois da inauguração, em 7 de novembro de 1940, um vento moderado de aproximadamente 68 km por hora desencadeia uma oscilação que amplifica torções laterais simétricas de até 28 pés, aproximadamente 8,5 metros. Em um dramático instante, o vão central se separa, despencando no mar. Um colapso capturado em vídeo, hoje símbolo de falha e lição global. Essa cena inicial não é apenas visual, é uma história de arrogância e engenharia falha. Você testemunha que beleza sem rigidez é fatal, e é aí que o drama real começa. Você observa de longe a ponte Tacoma Narrows, por cima do estreito de Puget Sound, inaugurada em 1º de julho de 1940 como a terceira maior ponte suspensa dos Estados Unidos. Sua elegância moderna impressionava, torres esbeltas, passarela estreita e um perfil minimalista, um verdadeiro ícone do design Art Deco dos anos 1930. O projeto original de Clark Eldridge seguia padrões tradicionais, com uma trave de sustentação profunda, aproximadamente 7,6 metros. Mas a pressão por economia levou à revisão de Leon Moissaieff, que introduziu vigas-placa de apenas 2,4 metros de profundidade, reduzindo drasticamente o custo inicial. O resultado era uma ponte 35% mais flexível que a Golden Gate, com proporção espinha, vão de 1 para 350, muito acima dos padrões seguros da época. Com tão pouca rigidez longitudinal e torsional, a Tacoma Narrows rapidamente ganhou o apelido de Galloping Gertie. Mesmo ventos moderados de aproximadamente 56 a 72 km por hora faziam a ponte oscilar visivelmente. Um sinal que deveria alertar, mas foi ignorado. Você percebe então que a ponte foi pensada para encantar, não para resistir. Essa busca por beleza e economia acabou criando uma estrutura elegante, mas instável, perfeita para desfilar e pronta para dançar até ruir. Você atravessa a Tacoma Narrows pela primeira vez e percebe algo incomum. A ponte vibra. Não é apenas um tremor, é um balançar rítmico, uma estrutura que parece ganhar vida sob ventos leves. Desde sua abertura, em julho de 1940, operários já apelidavam-na de Galloping Gertie, devido ao movimento perceptível, mesmo em brisas moderadas de aproximadamente 56 a 72 km por hora. Você ouve testemunhas que dizem: motoristas vinham de longe para sentir náuseas ao atravessá-la. Mesmo engenheiros expressaram preocupação. O engenheiro Clark Eldridge, que ajudou a projetar a ponte, relata ter visto o vão central girar quase 45 graus como um saca-rolhas, antes mesmo do colapso. À medida que a oscilação vertical passava a oscilações torsionais, torções no tabuleiro, a ponte entrava em ressonância, uma vibração autoalimentada pelo vento que não diminuía, mas aumentava, quase como se estivesse dançando até o colapso. Você entende que esses sinais iniciais eram alertas reais, não uma curiosidade extraordinária, mas um problema estrutural evidente e ignorado. A dança começou com um convite perigoso, que antecedeu o desastre inevitável. Você acorda naquela manhã de outono em Tacoma, com a ponte balançando mais do que o normal. Às 9h30, os ventos registram cerca de 60 a 68 km por hora. E a Galloping Gertie já exibe ondulações de até 1,5 metros, dividindo o vão central em 8 a 9 segmentos, oscilando a 36 ciclos por minuto. Ainda assim, não há sinal de medo, apenas curiosidade. Um cabo de suspensão escorrega em sua ancoragem no tabuleiro, iniciando um movimento de torção. A ponte agora balança em fases opostas com amplitude crescente, chegando a 8,5 metros de desnível lateral, aproximadamente 28 pés.
Os motoristas, alarmados, tentam manter os veículos estáveis enquanto testemunham o solo se dividir como uma serpente. Às 10h30, pedaços de concreto começam a se desprender. 5 minutos depois, um segmento central de 185 metros desaba no Puget Sound, seguido por outro pedaço logo após. Tudo registrado em vídeo. Em poucos minutos, o coração da ponte desaparece no mar. Apesar do caos, não houve mortes humanas. Somente um cão chamado Tubby, deixado em um carro abandonado, acabou falecendo. O tom era sombrio, mas a ponte se tornou lenda. Sua queda expôs a falha. Beleza estrutural ignorava física fundamental. Você está dirigindo por uma manhã calma em Tacoma, quando de repente a ponte parece ganhar vida. Não de um jeito bom. O vento, de apenas 60 a 68 km por hora, nem uma tempestade, está suficiente para desencadear algo impensável. A ponte oscila tanto que se divide em 8 a 9 ondas verticais, oscilando a 36 ciclos por minuto, com amplitude de quase 1,5 metros, já sinalizando perigo. A oscilação vertical dá lugar a um movimento torsional, um modo torsional autossustentado aparente de celeridade. A ponte já gira como se estivesse torcendo-se em duas partes opostas, com amplitude chegando a mais ou menos 8 metros de cada lado. Tempestade, nada além de vento moderado. A estrutura, leve e estreita, entrou em ressonância aeroelástica, um movimento autoalimentado que aumentava sem controle. A torção intensificou a frequência, rompendo o cabo central que sustentava o vão. Em poucos minutos, o vão central de 185 metros ruiu e caiu no mar, registrado em filmagens históricas, tornando-se uma lenda dramática da engenharia. Não há mortos humanos, exceto um cão, Tubby, que ficou preso no carro abandonado e faleceu. O desastre se tornou aula universal, um monumento à arrogância humana versus a lógica da física. A ponte de Galloping Gertie não resistiu ao próprio movimento, nem jamais será esquecida. Você presencia o colapso de Galloping Gertie como um momento impactante que abala a engenharia global. A ponte, considerada moderna e inovadora, mostrou falhas graves onde menos se esperava, naquilo que deveria resistir ao vento com leveza, mas caiu por ignorar forças invisíveis. O relatório do Federal Works Administration, liderado por Othmar Ammann, Theodore von Karman e Glenn Woodruff, concluiu que o principal problema foi a flexibilidade excessiva da ponte. O deck tinha rigidez vertical e torsional insuficiente, combinado com vigas sólidas e baixa ventilação aerodinâmica, criando condições perfeitas para o flúter aeroelástico. Essa falha resultou em mudanças radicais na engenharia. A análise aerodinâmica passou a ser obrigatória com túnel de vento e simulações CFD, prevenindo erros semelhantes no futuro. Novos padrões passaram a exigir decks com abaulamento triangular ou truss aberto, maior rigidez e sistemas de amortecimento para dissipar vibrações. Há também um legado ético e profissional. O colapso encerrou a alta reputação de Leon Moisseif, o engenheiro principal, e realçou a necessidade de responsabilidade técnica e revisão rigorosa. O impacto foi mundial. Projetos como a Verrazano Narrows, Golden Gate e outras pontes longas incorporaram essas lições para nunca mais falhar de modo tão espetacular. Desde 1940, cada estudante de engenharia aprende sobre Tacoma Narrows. Hoje, simulações em computador, sensores em tempo real e testes intensivos tornaram-se fundamentais. Tudo para que uma ponte não dance e não caia novamente. Você viu a ponte balançar e se dobrar como se fosse de papel. Agora, entenda a gravidade do que aconteceu. Uma falha aeroelástica conhecida como flutter, não simples ressonância mecânica. Ventos constantes de apenas 60 km por hora causaram vibrações autoalimentadas, num ciclo entre fluxo de ar e flexão estrutural, até a ponte colapsar. No relatório da FAA, comissário Carmody, grandes nomes como Othmar Ammann, Theodore von Karman e Glenn Woodruff identificaram que a ponte sofreu por ser excessivamente flexível, combinada com um deck sólido que agia como asa, criando forças de sustentação e arraste que intensificaram o balançar. Essas descobertas
transformaram os métodos de projeto. Hoje, qualquer ponte suspensa de grande vão passa por testes em túnel de vento com modelos realistas para entender comportamento aerodinâmico antes da construção, simulações CFD e FEA para prever interação fluido-estrutura, decks ventilados, estruturas com arcos abertos, trus e sistemas de amortecimento integrados. Você percebe que a engenharia reaprendeu uma lição fundamental. Ignorar os efeitos realistas do vento e da oscilação pode transformar um monumento em ruína. O legado técnico de Tacoma não foi apenas uma ponte, mas uma nova era de segurança, simulação e humildade frente à força da natureza. Você acompanhou a trajetória da Tacoma Narrows, uma ponte elegante, quase etérea e ao mesmo tempo mortal, vibrante e frágil. O seu design meigo, minimalista e esguio servia à vaidade estética, mas rapidamente mostrou-se incapaz de enfrentar forças invisíveis. O vento transformou eficiência e leveza em ruína, sem aviso. A queda daquela manhã, em 7 de novembro de 1940, não foi um simples colapso estrutural. Foi a manifestação brutal da aeroelasticidade, quando ventos de apenas aproximadamente 40 milhas por hora desencadearam uma vibração torsional destrutiva. A ponte, que parecia dançar, foi engolida por sua própria frequência natural descontrolada. Mas o que parecia um fracasso virou lição universal. A engenharia aprendeu a não ignorar o vento. Cada ponte agora é testada em túneis de vento, simulações CFD e FEA. O deck passou a incluir vias abertas, ventilação e amortecedores para impedir qualquer oscilação perigosa. Designers e engenheiros incorporaram a responsabilidade técnica como pilar central. A beleza precisa servir à solidez e a teoria deve respeitar a prática. Hoje, cada estudante de engenharia aprende com Galloping Gertie. Cada ponte erguida desde então carrega o legado de estabilidade e humildade. Não basta ser bonito, é preciso ser resistente. Essa é a lição final. E ela ecoa em cada estrutura suspensa que cruza terras e mares, lembrando que as leis da física são imutáveis, mesmo diante da mais bela ambição humana.